Saindo, amor. Tá, a gente se encontra lá no posto 10, então. Tá bom, tô chegando. Beijo. Eu tô apressada, Escobar. Eu também tô, Alicinha. Assina. Novela O Clone, capítulo 131, segunda-feira, dia 4 de abril de 2022. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, não, galera. É muito importante a sua inscrição. É importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um vídeo aqui no canal, toda vez que eu colocar um capítulo da novela, o YouTube vai notificar você. Deixa seu like também, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom, que o vídeo é legal, e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário. O seu comentário é muito importante. Comente aqui o que vocês estão achando dessa parte da novela, que tá no final agora, tá no finalzinho, tá tudo se resolvendo. Falta só o Lucas encontrar com o Léo, depois vai ter a Jade, o Léo vai ter essa história toda. Então tem muita coisa para acontecer, então comente aí o que vocês estão achando, comente aí os personagens que você mais gosta, o que você mais detesta, e também eu quero muito saber de onde você assiste a novela, então comente aí a cidade e o estado de onde você assiste a novela. Vamos lá? Maísa fala que viu o clone, e que ele não é só parecido com ele, Lucas, o clone é ele, jovem, e continua falando que deu até vontade de recomeçar. Mas Lucas continua sem acreditar. Na outra cena, Jade se preocupa com o futuro dela. E Zoraide fala que a sombra está chegando cada vez mais perto dela. Nesse momento, Latifa chega e chama por Jade dizendo que ela tem visita. Jade vai para a sala e lá Sidi Ali diz que quer saber se Jade quer reconsiderar o divórcio. E Zen diz que a proposta dos 6 meses ainda está de pé. Depois, diz que vai dar um tempo para ela pensar. Ele entrega um anel de presente para ela e sai. Então, Sidi Ali aconselha Jade a aceitar e esquecer Said, e continua falando que ela poderia ter sido feliz casada com Said, mas só olhava para o Lucas e diz para ela não cometer o mesmo erro com o Zen. Na outra cena, Hadija chora e fala para Said que não quer nada de Jade ali, e abraça Said. Na cena seguinte, Mohamed fala com Latifa que não importa o parentesco. Quando alguém corta os laços com a família, deixa de ser família, e diz que vai pedir para Sidi Ali não levar mais Jade na casa dele. Na outra cena, Ivete chega e fala que veio acertar as contas com Leônidas. Na cena seguinte, Deusa chega na casa de Albieri e questiona por que ele está dizendo que Léo é um clone. Albieri fala que ele é um clone mesmo e Simone confirma que Léo é um clone. Deusa fica sem reação e Simone explica tudo para ela. Na outra cena, Ivete joga tudo na cara de Leônidas e mostra para ele as contas que fez desde tudo que ele deve a ela e diz que vai processá-lo e que a conta deu $700 mil. Leônidas fala que ela não ganharia o processo, mas acaba aceitando pagar tudo e pede para Clarice pagar as contas de Ivete e pede para ela deixar com ela. Depois ele conta para Ivete que Albieri fez um clone do Lucas. Ivete não acredita e fala que é uma desculpa muito esfarrapada e sai. Na outra cena, Deusa fala que não entende isso e que pensou que Simone estava do lado dela e grita falando que Léo nasceu dela e que ele é filho dela sim. Edna e Simone tentam explicar melhor para ela, mas Deusa não quer mais ouvir mais nada e sai. Na gafieira, Edivaldo dá em cima de uma mulher. Deusa chega e conta para Laurinda que até Simone falou que Léo é um clone, um robô. Laurinda fala que Léo é idêntico ao Lucas e Deusa fala que não quer mais papo com eles. Nesse momento, Pitoco chega e vai dançar com elas. Na cena seguinte, Dona Mocinha fala com Léo para ele não ficar mais pensando no Leônidas. E Léo fala que tem um irmão que se chama Lucas.
A cena vai para Lucas, falando que quer ver o Léo para ver se é parecido mesmo, e pergunta para Maísa como foi vê-lo. Maísa conta que lembrou dele quando ele era jovem e tinha muita paixão e mudou muito. Na cena seguinte, seu tio escreve errado no quadro de Dona Jura. Depois, Dona Jura fala com Noêmia sobre o casamento dela. Em seguida, Abdu chama a mim para brigar com ele por estar olhando para as mulheres na rua. Nesse momento, Dona Jura chega para escolher joias para o casamento e Abdu manda a mim ajudá-la. Na cena seguinte, Alicinha marca com Miro e quando vai sair de casa, Escobar entra com a procuração e manda ela assinar. Alicinha fala que ela está sendo injustiçada e que se afastou dele porque não aguenta mais as insinuações de que ela quer tirar tudo dele. Fala que só volta para ele quando ela tiver restabelecido a vida dela. Na cena seguinte, Beta tenta abrir o olho de Miro com Alicinha, mas Miro defende Alicinha e diz que ela é um doce. Na outra cena, Regininha reclama de Xande e Nando passa mal, mas Regininha zoa ele e diz que vai passar. Na cena seguinte, Carol fala que não pode dar nenhuma chance para Nando e Clarice chora e diz que ela tá certa. A cena vai para Maísa contando para Mel que Lucas tem um clone, mas Mel nem liga e fala que quer dinheiro. Maísa fala que ela não se interessa por mais nada na casa e Mel entra revoltada. Dalva chega e fala que ainda não achou o Discman. Lá dentro, Mel rouba dinheiro da bolsa de Maísa. A cena vai para Lobato falando que a droga não deixa você raciocinar e não tem mais valores morais nem princípios. Depois a cena mostra o depoimento de dependentes químicos falando como se arrependem de terem feito tudo isso. A cena volta para Lobato falando que você troca tudo pelas drogas. Na outra cena, Maísa vai mostrar a bolsa para Dalva e percebe que sumiu dinheiro da bolsa dela. Na cena seguinte, Alicinha fala que vai assinar a procuração agora. Mas Escobar diz que não, que vai esperar ela querer assinar. Mas Alicinha pega e assina, depois pede para ele sair. Na outra cena, Tavinho conta para Clarice que Alicinha assinou a procuração e Clarice fica super feliz e liga para Nando para contar, mas ele não atende. Na cena seguinte, Zoraide aconselha Jade a aceitar Zen de volta e que Zen pode convencer Said a deixá-la ver Radija. Mas Jade fala que não e que vai esperar Radija sair da escola para falar com ela. Na outra cena, Said pensa em Jade com o lenço dela. Rania vê e fala que Jade deu esse lenço para ela e que vai usar hoje. A cena vai para Rania contando para Mina que mentiu para pegar o lenço e Said não pensar mais em Jade. Na outra cena, Odete fala mal de Noêmia, mas Carla elogia o vestido dela. A cena vai para Maísa contando que Mel roubou ela e fala sobre o Discman e chora falando que Mel está se transformando e culpa o Xande por isso. Lucas chama Dalva e fala que vai lá cobrar Mel o dinheiro que ela pegou. Depois Lidiane liga para Maísa e a convida para um desfile, mas Maísa fala que não vai e dá várias desculpas. Na outra cena, Thelminha tenta convencer Mel a ir na clínica de reabilitação, mas Mel a ignora e vai procurar a Regininha. Na outra cena, todos curtem a festa de casamento de Mustafa e Noêmia. Depois Raposão e Ligeiro tentam dar em cima de Amina, mas Said chega e eles disfarçam. A cena vai para mim conversando com um amigo de Radija sobre ela. Depois Sidi Ali e Abdul falam sobre os costumes brasileiros. Samira entra escondida, mas Latifa vai atrás e vê ela ligando para Zé Roberto. Samira desliga o telefone e fala para a mãe que está namorando Zé Roberto e que Mohamed vai ter que aceitar. Mas Latifa fala que não existe esse negócio de namorar, é casar e pronto. E nesse momento Mohamed chega e a chama para dançar. E a cena vai para Zoraide falando para Sumaia que está preocupada com Jade. Na outra cena, Jade espera Radija no portão da escola. Na cena seguinte, Lucas chega na casa de Mel e pergunta se ela roubou o dinheiro de Maísa. A cena vai para Jade falando para Radija que a ama muito, mas Radija fala que ela gosta do brasileiro.
E Jade conta que deixou o brasileiro para ficar com ela e pediu para Said aceitá-la, mas ele não quis. E conta que ela vai para Fez e pode nunca mais vê-la. Hadija chora e abraça a mãe. Jade continua contando que não pode voltar para a casa de Said. Hadija pergunta sobre o brasileiro, mas Jade fala que já esqueceu ele. Na cena seguinte, Mel fala que não pegou nada e que Maísa está acusando, igual acusou Xande de pegar o colar. Mas Lucas fala que Maísa não quer o mal dela. Mel grita que está tentando e que voltou para a faculdade, mas não tem dinheiro nem para passagem, e grita falando que eles acham que ela é uma drogada. Lucas diz que não sabe mais lidar com isso e sai. Xande pede para Mel se acalmar, mas Mel diz que já tomou todos os calmantes. E Xande a abraça e a acalma, dizendo que eles vão sair dessa. Na outra cena, Lucas pensa olhando para o mar. Aí a cena vai para o depoimento de dependentes falando que roubava tudo em casa. E hoje é tudo com cadeado. A cena volta para Mel chorando e confessando que ela pegou R$100 da Maísa. Xande diz para eles irem devolver, mas Mel fala que gastou o dinheiro. E Xande diz que vai pegar das economias dele. E ela, Mel, vai lá pedir desculpas, mas Mel fala que não tem coragem de ir. Na cena seguinte, Jade manda a empregada não contar nada para Said. Depois se despede de Hadija. Na outra cena, Lucas liga para Maísa e fala que Mel está se matando e eles não conseguem mais fazer nada. E Maísa fala para ele se acalmar. Nesse momento, Dalva chama por Maísa. Na sala, Xande fala que Mel está arrependido e pediu para ele devolver o dinheiro. Depois ele sai e Maísa fala para Dalva que Mel pegou o dinheiro para Xande e não foi esse dinheiro trocado que Mel pegou. Na cena seguinte, Júlio fala sobre o que Albieri fez e Anitta fala que um clone em si é algo incrível, mas que ele não deveria ter feito isso com a deusa. Nesse momento, Tavinho chega e fala que tem mais notícias para Escobar e conta que a assinatura de Alicinha está diferente do que ela fez no cartório. Na cena seguinte, Laurinda e Soninha ignoram Miro com Alicinha e Alicinha faz drama para Miro. Na cena seguinte, Edna se preocupa como Léo vai reagir ao saber que é um clone, mas Albieri fala que se ninguém olhar estranho para ele, ele vai se sentir normal. Nesse momento, Martioli chega e fala para Albieri que Cid Ali também está indo ali para falar com ele. Na festa, Abdu manda Mustafa não dar mole para Noêmia. Depois, Said pergunta por Hadija e Hania diz que ela está se arrumando. A cena vai para Latifa contando do namoro de Samira para Zoraide. Amin chega e mostra Mohamed perto de uma mulher e Latifa vai lá na mesma hora. Nesse momento, Hadija chega e o amigo a zoa por andar com tanto ouro. Mohamed vê Hadija feliz e fala para Said que ela esqueceu Jade. A cena vai para Abdu falando em cortar as mãos dos ladrões. Raposão e Ligeiro ficam abismados. Depois, Aninha pede para Nazira colocar pagode para tocar e Edivaldo pega os CDs dele para colocarem. O pagode rola e todos dançam. Abdu fica doido e Cid Ali tenta amenizar as coisas. Na cena seguinte, Deusa chama Léo para sair com ela, mas Léo fala que Albieri vai ali com o padre e um amigo do Marrocos. Então, Deusa fala que não vai mais sair e que eles são uma quadrilha. Depois, a cena vai para Jade pensativa e a cena volta para Léo pensando em Jade. E ele conta para Deusa que encontrou Jade no Marrocos e que vai se casar com ela. A cena volta para Jade com o colar, pedindo para ele protegê-la do Lucas. Na cena seguinte, Hadija conta para Said que viu Jade e quer que ele volte para ela e que ela volte para casa. Mas Said fala que ela é muito nova para entender tudo e que depois eles falam sobre isso. Na outra cena, Noêmia joga o buquê e Dona Jura pega, e Nazira reclama muito com Aninha. Depois, Hadija vê Hania e conta para ela que Jade vai voltar e ela, Hania, vai ser a segunda esposa. A cena vai para Hania triste e Said chega. Então, Hania pergunta se Jade vai voltar e diz que ele prometeu que ela não ia mais voltar.
Said fica furioso e sai, e Hadija briga com Hani e pede para ela não falar mais isso com o pai, que Allah diminui os dias dela. Hani briga de volta e chama Hadija de pirralhinha. Na cena seguinte, Zoraide tenta conversar com Said, mas ele fala que Jade pisou nele. Zoraide conta que Zen quer Jade de volta, mas ela disse que ia pensar. Na outra cena, Zen conta para Ivete que Jade vai pensar e que ele está apaixonado por ela. Ivete desabafa falando que está com saudade de Leônidas. A cena vai para Leônidas pensando em Ivete. Na cena seguinte, Albieri, Sidi Ali e Martioli chegam e Deusa grita que ninguém vai dizer que Léo é um clone. Léo chega e pergunta quem é um clone? Deusa grita com eles e manda eles saírem dali, mas Léo diz que quer ouvir o que eles têm a dizer. Mas Deusa grita que ninguém vai fazer mal para Léo. Na cena seguinte, Anitta fala que Deusa tem razão em estar uma arara com tudo isso e pergunta se Léo tem mãe. Edna fica sem reação. Na outra cena, Sidi Ali fala que ela, Deusa, é mãe de Léo e que Albieri desafiou Allah. E Deusa pergunta se Sidi Ali por que ela? E conta que só queria um filho. E Deusa chora e fala que isso não é coisa de Deus. Enquanto isso, Martioli conversa com Dona Mocinha e fala que a vontade de Deus às vezes é difícil de entender. Lá em cima, Albieri explica para Léo que ele nasceu de uma forma nova e conta que Leônidas é o pai genético dele sim, e que geneticamente a deusa não é mãe dele. Léo diz que ainda não entendeu. Na sala, Martioli fala que Léo é um humano e que Deus fez Eva a partir de Adão e Albieri fez ele, Léo, a partir de uma parte de outro humano. E Dona Mocinha fala que Léo não tem o pecado original. Lá em cima, Léo grita com Albieri e diz que ele é uma cópia, que pensou que ele era filho dele, mas é uma cópia do filho do Leônidas, e sai furioso. Em casa, Deusa grita que não quer mais ouvir nada e que Léo é um milagre de Deus e tem certeza que Léo nasceu dela e ninguém vai tirar isso dela. Na cena seguinte, Escobar reclama com Alicinha que a assinatura dela estava errada e que ela vai ter que fazer outra firma. Alicinha diz que não tem tempo para ficar em fila de cartório. Depois desliga e sai com Miro. Na cena seguinte, Escobar fala que Alicinha está fazendo pirraça por causa de Clarice. Escobar entra e Anitta conta para Júlio que Alicinha está com outro. Na outra cena, Tavinho conta para Clarice que Alicinha está morando sozinha no apartamento. Clarice chora e nesse momento Leônidas chama por Tavinho. Lá dentro, Leônidas pergunta o que ele conseguiu e Tavinho fala que ele pode pedir ajuda de Deusa e pede para ele falar com ele amanhã. A cena vai para Tavinho chegando na casa de Lobato pedindo ajuda para ele. Lobato manda ele sentar e começa a conversar com ele. Na cena seguinte, Maísa conta para Leônidas que Mel roubou o dinheiro dela. Na cena seguinte, Clarice dá um esporro em Nando por não levar o trabalho a sério, mas Nando fala que não vai ficar escutando lição de moral e manda ela devolver o processo. E entra puto, deixando Clarice chorando. Na cena seguinte, Cecel chega em casa com Amália e Lidiane e Thelminha acham estranho. Depois pergunta para ela sobre Leônidas. Amália desconversa e logo sai com Cecel. E Lidiane fica doida falando que ela é velha para ele e só quer atingir o Leônidas. Nesse momento, Tavinho chega e conta que conversou com Lobato. A cena vai para Lobato contando que Tavinho não tinha nem noção do que fazer, mas mesmo assim, o cargo dele é melhor do que o dele, Lobato. O salário dele é melhor que o dele, tudo porque ele, Lobato, é doente. Carol beija e diz que confia nele. Lobato fala que ele vai fazer tudo, mas Tavinho vai assinar. Depois reclama da vida. Nesse momento, Carol atende o celular e se distrai conversando com Clarice sobre Nando. Enquanto isso, Lobato bebe escondido. Depois ela desliga e fala com ele sobre a estratégia do processo de provar que Deusa não é a mãe. A cena vai para Léo andando na rua e a cena volta para Leônidas vendo as fotos do Diogo.
Na outra cena, a deusa fala que vai na justiça e que tem muita criança querendo ser adotada, mas eles cismaram com o Léo. Na cena seguinte, a Edna fala que é muito angustiante olhar para Léo, mas Albieri fala que isso é porque ele é o primeiro, mas que daqui a pouco isso vai ser normal. Mas Edna fala que seria estranho ver alguém igual a ela, e se for alguém ruim, todos vão achar que ela também é uma pessoa má. E assim termina o capítulo 131 de O Clone. Galera, antes da gente terminar, eu peço que por favor que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, não. É muito importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um vídeo aqui no canal, o YouTube vai notificar você. Deixe seu like também, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário, comente aqui o que vocês estão achando dessa parte final da novela, qual personagem vocês mais gostam e de onde você assiste a novela. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.